Uma forma simples de se visualizar uma aplicação web envolve uma visualização com base em uma arquitetura em camadas. As aplicações web que nós implementamos até agora, nessa parte do curso, envolviam implementações de aplicações multicamadas, sendo consideradas a implementação de 3 camadas, sendo a primeira camada representada pelas tecnologias que eram executadas dentro do navegador web, como JavaScript, CSS, HTML. Essa camada 1 ela faz a comunicação com a camada 2 por meio do protocolo HTTP, com comunicação via mensagens, utilizando HTML, JSON, XML, sendo a camada 2 implementada como a camada de servidor da nossa aplicação, normalmente implementada com alguma linguagem de programação de propósito geral, framework de desenvolvimento do servidor, uso de CGI, threads, processos. E a camada 2, por sua vez, faz a comunicação com uma terceira camada, que é representada pelo nosso banco de dados, sendo ele um banco SQL, como MySQL, Postgres, ou um banco NoSQL, como é o caso dos nossos exemplos implementando o MongoDB. Aplicações corporativas, por outro lado, podem ser implementadas utilizando modelos multicamadas com 4 ou mais camadas. Nesse tipo de cenário, entre a comunicação do nosso servidor, da nossa aplicação web, e o banco de dados, podem ser implementadas múltiplas camadas com o uso de tecnologias com base em web services, REST, seguindo padrões similares. O objetivo do uso das multicamadas é implementar arquiteturas de serviços distribuídos entre múltiplos componentes. Essa visão, a princípio, ela foi estendida no uso de tecnologias com base em web services. E, inicialmente, isso era interpretado como uma arquitetura orientada a serviços, em termos como uma definição para SOA. O objetivo dessa arquitetura orientada a serviços é que em aplicações corporativas, aplicações desenvolvidas para empresas muito grandes, diferentes departamentos poderiam ter múltiplos departamentos de TI, equipes de TI, cada uma dessas equipes implementaria suas regras de negócio na forma de web services, como APIs disponíveis no ambiente de rede corporativo. E todos esses serviços poderiam se comunicar uns com os outros, utilizando um barramento de comunicação, que seria a rede corporativa do ambiente. O cenário de implementação da arquitetura orientada a serviços, como apresentado para vocês, é um cenário em que, por exemplo, em uma empresa que nós temos múltiplos departamentos, nós teríamos um departamento que seria responsável por implementar web services de compras. Eu teria um departamento que implementaria web services de usuários. E nós teríamos um departamento que implementaria outros tipos de serviços relacionados a outras regras de negócios dentro da nossa empresa. Esse tipo de ambiente é um ambiente de elevada complexidade, caracterizado por um sistema distribuído e um sistema corporativo, em que nós teríamos múltiplas equipes trabalhando no desenvolvimento de um sistema único, com uma comunicação distribuída com base no uso de tecnologias web services. Esse era um dos ideais do uso do padrão web service, permitir a comunicação entre esses diferentes serviços dentro de uma única aplicação, para melhorar o reuso, permitir a interoperabilidade e dar liberdade aos desenvolvedores de cada departamento para utilizar sua própria stack tecnológica. Esse modelo arquitetural, que era conhecido como SOA, hoje ele tem uma evolução que é bastante implementada nas empresas, que considera o termo microserviços no lugar de SOA, de arquitetura orientada a serviços. Essa questão relacionada ao uso de microserviços é uma questão relacionada ao desenvolvimento de arquitetura de software. Eu trago para vocês uma URL que tem uma postagem do Martin Fowler falando sobre a relação do termo microserviços com as tecnologias de web services e de SOA, e como que elas influenciaram essa nova terminologia, o uso, como elas disseminaram o uso da arquitetura com base em microserviços, para aqueles que quiserem
estudar mais a respeito.